Salve, salve, galerinha! Bom dia, lindeusos e lindeusas! Como é que vocês estão? Olha aí, olha eu aí, né? Quem falou que eu não vinha? Cheguei! Quem falou que eu não vinha? Cheguei! Pois é, que coisa, não? A gente tá tão acostumado a se ver lá na outra rede. E hoje eu vim aqui trazer algumas novidades para vocês, bater um papinho, tirar algumas dúvidas, enfim. Uma das coisas que eu vim falar hoje a partir de agora, as lives que eu farei serão todas aqui no TikTok, né? Então, a partir de agora, a partir de hoje, né? Já que eu comecei hoje, as lives serão todas feitas aqui no TikTok. Inclusive, o start da semana, que eu tinha o costume de fazer na outra rede, eu vou estar fazendo aqui no TikTok às terças-feiras. Sempre que tiver um convidado, a gente vai fazer o start da semana, trazendo temas que vocês normalmente pedem, né? Ou que a gente identifique que vai ser de utilidade para todos. Então, nós vamos trazer também, entre outros quadros, né? Uma das coisas que eu quero fazer também, e que a gente tá ainda no planejamento e na organização, é um clube do livro todas as terças e quintas, tá? Todas as terças e quintas, às 20 horas, eu vou começar a fazer o Clube do Livro, e aí eu vou fazer uma enquete para vocês me dizerem qual é o livro que vocês querem que a gente comece a fazer o Clube do Livro. Certo? Então vamos lá. Primeira informação, que agora as minhas lives serão por aqui, pelo TikTok, não mais pelo Instagram. Certo? Segundo, bom dia, galerinha. Bom dia para quem tá entrando aí, fica à vontade. Vai entrando, quem não me segue vai me seguindo. E fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, tá bom? Tô aqui batendo um papo, trazendo algumas clarezas sobre a nossa programação de 2024. Então já começamos 2024 assim, a todo vapor, com várias novidades. Então uma delas é que as lives vão começar a ser diárias por aqui. Eu coloquei lá que eu vou fazer as lives às 7, mas na verdade eu tô vendo em qual é o melhor horário de fazer aqui no TikTok, né? Porque eu preciso ver o que é mais fácil pra mim, o que facilita. Então eu ainda tô me adaptando, né? Hoje, por exemplo, eu comecei a live aqui, era 10h15, porque foi o horário mais leve pra mim, mas eu quero instituir sim um horário. Pra mim, às 7 da manhã é um horário bom, porque é um horário onde eu consigo organizar as minhas coisas em casa e ainda assim eu consigo, depois que termina a live, eu consigo fazer as minhas coisas com tranquilidade. Então, a gente ainda vai estar se adaptando nesses horários, mas a previsão é que seja sempre entre 7 e 8 da manhã. Certo? Segunda informação é que o start da semana vai passar a ser por aqui, não mais pela outra rede também. Então o start da manhã vai continuar sendo às 7 horas das terças-feiras, todas as terças-feiras às 7 horas. Sempre com convidados para trazer informações que são úteis para vocês e tirar dúvidas. Certo? Terceiro ponto, vamos fazer um clube do livro. Sempre às terças e quintas-feiras. Vou fazer uma enquete mais pra frente, vou disponibilizar, onde vocês vão poder votar qual é o livro que a gente vai poder começar a falar, a fazer o nosso primeiro clube do livro. Certo? Bom, eu acho que num geral os recadinhos são esses, né? Vamos pro assunto que eu prometi que ia falar e vamos falar? Então vamos lá. Eu vim aqui hoje pra gente começar o nosso papo, começar a nossa relação aqui no TikTok, falando um pouco sobre energia. E aí, por que eu resolvi vir falar sobre energia? Porque toda vez que eu falo que eu sou terapeuta energética, que eu trabalho com energias, que eu sou especialista em multidimensionalidade, as pessoas olham pra mim como se fosse assim, cara, ela não é desse mundo. Realmente, não sou desse mundo, isso é fato. But não é sobre isso, tá? E aí eu vou explicar pra vocês. Quando a gente fala sobre energia, aí a primeira pergunta mas o que é energia? O que a gente entende por energia? Nessa realidade, a gente tem vários tipos de energia. Então, pra eu estar falando com vocês aqui no Instagram hoje,
A gente precisou de energia elétrica para manter os nossos aparelhos funcionando. A gente precisou de sinal de Wi-Fi, né, ou da internet móvel. A gente precisa de uma série de energias. Eu preciso estar com energia física, né? Então eu preciso ter me alimentado para ter essa energia física, para eu poder estar aqui falando com vocês. Então, assim, como que a gente pode selecionar essas energias? Por tipo de energias. Então, assim como a gente tem a energia elétrica, a gente tem energia solar, a gente tem energia eólica, a gente tem vários tipos de energia. A energia que eu falo, a energia que eu trabalho, é uma energia mais sutil. Mas se a gente for falar de energia num geral, né, tudo é energia, né? Se a gente for partir da mecânica quântica, tudo é energia. E como assim, Andréia, tudo é energia? Tudo é energia no sentido de que tudo é feito a partir de energia, né? Então, ou seja, de uma coisa sutil, que são as ondas energéticas, e aí a gente pode comparar, por exemplo, as ondas de rádio, sabe? As ondas de rádio, elas são invisíveis, mas elas transmitem as informações que a gente precisa, de uma forma muito diferente do que é que eu tô falando, mas acontece. Então, o que eu tenho de clareza pra vocês? Então, tudo é energia. Andréia, se tudo é energia, por que, por exemplo, quando a gente fala assim, a pessoa tá numa vibe muito negativa, a gente não consegue pegar. Quando a gente fala desse tipo de energia, a gente não consegue pegar. E as outras coisas a gente consegue pegar. Então, existem dois tipos de energia. Quando a gente vai falar de átomo, né? Quando esses átomos, eles estão andando numa frequência muito rápida, essa energia, ela fica sutil. A gente não enxerga, né? Ela transmite o que precisa ser transmitido, né? Que nem, por exemplo, as ondas do rádio, a gente não enxerga, mas elas transmitem as informações. Mas quando esses átomos eles estão trabalhando numa frequência mais devagar, é onde condensa. Então nós não somos nada além de energia condensada. Tudo que a gente consegue apalpar, pôr a mão, tudo que a gente consegue pegar nessa realidade é energia condensada. Então, ou seja, os átomos naquele objeto, naquela pessoa, naquele ser, eles estão numa frequência muito devagar, muito lenta. E aí isso permite que a energia se condense, né? Então, isso também é energia. Quando os átomos estão numa frequência muito rápida, eles estão se movimentando de forma muito rápida, essa energia fica sutil. Então, percebem que tudo é energia? Né? Que a gente é feito de energia, as estrelas são feitas de energia, os planetas são feitos de energia, tudo é feito de energia. Conseguem perceber? Gente, vão falando comigo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar. Então, bora lá. Uma vez que tudo é energia, né? Uma vez que nós somos feitos de energia, se a gente não cuida da nossa energia, né? O que vai acontecer com a gente? De repente a minha energia vai deixar de ser condensada, né? Olha que loucura. Nossa, Andréia, você fumou alguma coisa, né? Você comeu alguma coisa que te deixou assim muito louca pra você estar falando essas coisas? Não, gente, isso é pura mecânica quântica. Isso tem a ver com física, né? Leis da física. Isaac Newton já falava sobre isso, entre outros cientistas já falavam muito sobre isso. Então, vamos lá. Para vocês entenderem melhor o meu trabalho, né? Para vocês entenderem melhor, e aí para quem não me conhece, Andréia Rubi, terapeuta energética, especialista em multidimensionalidade. Vamos lá. Nós temos esse corpo físico, que para a gente estar nessa realidade, nessa dimensão, a gente precisa de um corpo físico, senão nós não estaríamos aqui, né? E pra gente manter este corpo físico, a gente também precisa de algumas coisas, de alimento, de água, né? De várias fontes de energia, que são os alimentos, e aí pode ser de várias formas, de água primordialmente, de ar, né? Então nós precisamos dessas fontes pra gente ter energia e se manter, e manter o nosso corpo ativo e vivo nessa dimensão. Mas nós temos também mais 6 corpos energéticos,
Ai, Andréia, agora você pirou na batatinha. Não, gente, não pirei na batatinha, tá? Tô trazendo só verdades aqui. E o que eu tô falando pode parecer muita loucura, mas se vocês começarem a estudar um pouquinho, vocês vão entender que eu tô falando faz todo sentido e que é verdade, tá? Então vamos lá. A gente tem esse corpo físico, que é o que a gente recebeu nessa dimensão, nesse planeta, né? Nessa realidade. E aí nós temos mais 6 corpos energéticos, né? Eu tenho o perispírito, que a gente fala que é como se fosse a nossa alma. Nós temos o corpo mental inferior, mental superior, corpo búdico, corpo átmico. E ainda temos o corpo emocional. Então, quando a gente fala de energias, por que a gente precisa cuidar das energias? Porque assim como o nosso corpo físico precisa manter as fontes de energia, que é sol, alimento, água e ar, os nossos corpos energéticos também precisam, né? Então, se a gente não cuidar dos nossos corpos energéticos, né, o que vai acontecer? A gente começa a adoecer. Porque as doenças, elas chegam primeiro nos nossos corpos energéticos. Entendeu? Então, quando eu, por exemplo, vamos supor que eu fiquei muito triste porque aconteceu um determinado evento comigo. Por exemplo, morreu minha mãe, eu tive a perda de um ente querido, eu perdi um emprego que eu gostava muito, eu terminei uma relação que eu me doava bastante, enfim, pode ser, às vezes, gente, isso pode ser até uma coisa mais... pode ser um evento até de menor importância, num geral, não que seja de menor importância para a pessoa, porque para cada um isso tem um peso. Mas vamos supor assim, eu não consegui passar no vestibular e eu me dediquei muito para isso. Eu não consegui passar num concurso público e eu me dediquei muito para isso. Isso causa uma certa frustração na pessoa. Então, ou seja, a frustração é uma emoção. Quando a gente recebe uma emoção que não é uma emoção leve, que não é uma emoção gostosa de sentir, vamos dizer assim, e a gente fica naquela emoção, a gente fica sentindo aquela emoção, a gente fala que a gente está numa vibração baixa, né? Os nossos corpos estão vibrando numa sintonia mais baixa, né? E o que isso quer dizer, Andréia? Quer dizer que os nossos átomos, eles estão ainda mais devagar do que eles já deveriam estar para a gente estar aqui nessa realidade. Então, o que acontece? O primeiro corpo que vai sentir isso é o nosso corpo emocional, tá? Então, essa emoção, quando a gente fica muito tempo numa emoção que não é leve, que não é prazerosa, ela começa a se instalar no nosso corpo emocional. E aí, o que acontece? Ela começa... Lembra que eu falei, quanto mais devagar estão os átomos, mais materializado a coisa fica? É o que acontece com as nossas emoções. Então, o que acontece? Quando essa emoção que eu insisto em me manter ali, né? Insisto em mantê-la. Ela vai para o nosso corpo emocional e ela começa a ficar muito tempo ali, os átomos que estão naquela vibração bem baixa começam a materializar uma doença, que pode ser de qualquer tipo, né? Lembra, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre psicossomática, ou até sobre... Ai, gente, como é que chama? Da Cristina Cairo? Eu não vou lembrar agora, mas depois eu lembro e falo aqui pra vocês. Mas vocês já devem ter ouvido falar sobre a psicossomática. A psicossomática, vamos dizer assim, qual é a primeira lei da psicossomática? É que todas as emoções, elas se materializam. E tá certo, faz sentido isso, né? Quando a gente fica muito tempo numa emoção que não é prazerosa, que não é gostosa de sentir, e a gente insiste em ficar naquela emoção, ela vai pro nosso corpo emocional e ela se materializa lá. Quando ela se materializa lá, o que acontece? Essa doença vem pro físico. E aí a gente começa a ter sintomas. No começo os sintomas são sintomas leves, são sintomas sutis. Mas se eu não mudo meu padrão vibratório, o que vai acontecer? Essa doença ela vai tomando corpo, ela vai se materializando cada vez mais, ela vai tomando conta do nosso corpo físico até que ela se instaura de vez, tá? Então, quais são as doenças psicossomáticas mais comuns que normalmente elas são mais rápidas de se instaurar? Infecção urinária. Normalmente, a infecção urinária ela se dá por conta de medo.
muito medo, independente do que seja, tá? Muito medo. Medo do novo, medo de mudança, medo de novo relacionamento, medo de começar algo novo, medo de terminar uma relação, medo de viajar, medo de avião, medo de qualquer coisa, gente. Crianças que têm muito medo, é muito mais fácil para elas desencadear uma infecção urinária. Se isso não for visto, não for olhado com cuidado, com carinho, e tratado com rapidez, isso pode virar e levar uma infecção para os rins, que é um medo no nível maior, aí é pavor, aí é fobia, sabe? Aí vai para os rins. Se a gente não olhar isso, vocês sabem que muitas pessoas, quando chegam no nível de ter infecção de rim, elas são até internadas, porque é muito sério, uma infecção de rim ela pode causar morte, tá? Então, é só para vocês entenderem o tamanho da importância da gente se observar. Primeiro lugar, da gente se observar. Segundo lugar, da gente manter fontes boas de energia. E terceiro lugar, da gente entender que emoções são passageiras e a gente deve deixá-las ir. Ah, Andréia, mas você fala assim porque é fácil pra você, você entende e tal, não sei o que. Não, gente, não é fácil pra ninguém, tá? Já vou deixar aqui claro. Pra gente que é terapeuta é muito pior, porque a gente sabe e muitas vezes a gente não faz. Então, vamos lá. Como que eu faço pra eu não ter doenças, para o meu corpo físico ficar mais saudável? Em primeiro lugar, eu tenho que cuidar da minha energia física. E como eu cuido dessa energia física? Lembra que eu falei das fontes de energia? Tomar sol, beber bastante água e se alimentar de alimentos que sejam dados pela natureza. E o que seria isso? Evitar comer coisas processadas. Então, eu comer mais legumes, verduras, coisas que vêm diretamente da terra. Evitar comer coisas que são muito embaladas, muito processadas, né? Então, farinhas de todos os tipos, alimentos industrializados, né? Coisas que têm muito sal, muita gordura, muito açúcar. Então, evitar essas fontes de energia, porque não são fontes de energia saudáveis. Elas não vão ajudar o meu corpo a se manter saudável, certo? Primeiro ponto. Ah, André, por que você está falando do físico se a gente está falando de energia? Porque lembra que o físico é só uma energia mais devagar, são átomos mais devagar? Então, não tem problema da gente falar do físico. De nada! A Jaeline tá agradecendo pelos ensinamentos. De nada, eu que agradeço muito de vocês estarem aqui. Então, vamos lá. Seguindo. Primeiro, fontes boas de energia para o meu corpo físico. Segundo, fontes boas de energia para os meus corpos etéricos, né? A gente chama assim, etéricos, ou espirituais, ou emocionais. E por quê? Bom dia, Léo. E por que, Andréia? Porque lembra que eu falei pra vocês que tudo é energia? E que o nosso corpo é energia condensada? O nosso corpo é energia condensada, mas os nossos corpos espirituais, eles não são. Então eu também tenho que cuidar dessas energias, porque lembra que eu falei que as doenças começam lá? Então vamos lá, como é que a gente cuida das energias dos nossos corpos espirituais? Primeiro lugar, viver num ambiente saudável emocionalmente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vivo num ambiente onde as pessoas só reclamam, onde as pessoas não são gratas pelo que elas têm, pelo que elas recebem, onde as pessoas só me julgam, onde as pessoas não reconhecem o meu valor dentro daquele lugar, dentro daquela sociedade, o que vai acontecer comigo? Eu estou num ambiente insalubre. Por quê? Porque tudo que é cultivado energeticamente naquele lugar é de vibração baixa. E aí eu não consigo elevar minha vibração. Eu tenho maior dificuldade de elevar minha vibração. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me observar. E observar o meio que eu estou. Vocês também já devem ter ouvido falar que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Vocês já ouviram falar isso? Com certeza já. Por quê? Porque é mediante essas pessoas que a gente convive que a gente forma o nosso campo energético, né? Então, se eu convivo com pessoas que não estão bem resolvidas, que só sabem criticar, que só sabem reclamar, que não são gratas, que não têm um costume de se conectar com a fonte criadora. Andréia, o que é a fonte criadora? Vocês podem chamar como Deus, como universo, como ser divino, como ser o Deus maior, como eu superior, fica a critério de vocês como vocês vão chamar, tá? Eu chamo de fonte criadora, porque Deus nada mais é do que a fonte criadora. É uma fonte de luz inesgotável que criou tudo e a todos, certo? Esse é o meu conceito.
Preciso seguir esse conceito? Não, vocês seguem o conceito que for melhor para vocês, tá? Sempre se lembrando que existe forças maiores, que existe uma força maior que rege todo o sistema, todos os planetas, todas as dimensões, certo? Então vamos lá, voltando para como a gente deve cuidar dos nossos corpos energéticos. Cultivar bons pensamentos, cultivar bons sentimentos, cultivar uma rotina de conexão com a fonte criadora. E como que pode ser essa rotina de fonte criadora? Ela pode ser o meu momento de oração diário. Então, eu ter uma rotina de sentar todo dia e fazer uma oração. Essa oração precisa ser decorada? Não. Pode ser uma conversa assim, como eu tô tendo com vocês aqui, e vocês estão tendo com a fonte criadora. Pode ser ajoelhado, pode ser sentado, pode ser deitado, pode ser de pé. A forma, tanto faz. O importante é vocês manterem um ritual de conexão com a fonte criadora. E nesse momento, o que a gente costuma fazer? Quando a gente começa a conversar com Deus, quando a gente começa a conversar com a fonte criadora, quando a gente começa a conversar com o nosso anjo da guarda, com os nossos mentores, com os nossos guardiões, né? Com quem a gente acha que é mais do que a gente nessas dimensões aí que estão olhando por nós, não importa quem seja. Mas quando a gente começa a conversar, a se conectar, a gente começa a ter uma percepção mais fácil, mais clara das nossas intuições. Então a nossa intuição ela vai ficando mais clara, ela vai ficando mais objetiva, a gente vai percebendo as coisas com mais facilidade, a gente vai se observando com mais facilidade. Então é muito importante que a gente mantenha uma rotina de conexão com a fonte criadora, certo? Então, em primeiro lugar é isso, para eu fazer para mim. Número 2, bom dia, Sérgio. Aqui estamos todos bem, obrigada por perguntar. Então vamos lá. Primeiro eu vou manter uma rotina para me ligar com a fonte criadora. Primeira coisa. Segunda coisa, manter bons pensamentos. Andréia, mas como é que eu vou manter bons pensamentos se eu não me sinto bem? Isso é uma ótima pergunta. Porque uma vez que eu não tô me sentindo bem, eu também não vou pensar em coisas boas. Então percebem que é sempre uma faca de dois gumes? Eu preciso cultivar bons sentimentos para eu me sentir bem, para eu ter bons pensamentos. Então vamos lá. Se eu não estou me sentindo bem, primeiro eu tenho que começar a observar. O porquê que eu não tô me sentindo bem? Da onde veio? Que sentimento é esse que eu tô sentindo? É raiva? É angústia? É frustração? É tristeza? O que eu tô sentindo? Em primeiro lugar, eu observei e eu percebi que eu tô com muita raiva. Ótimo, raiva produz uma energia criadora sensacional, mas eu preciso utilizar essa força da raiva. Eu não posso ficar aqui parada, ficar sentindo raiva e descontando nas pessoas, certo? A Caroline tá falando angústia. Nós já vamos falar sobre angústia, Caroline. Então a gente precisa primeiro identificar o que a gente tá sentindo. O que eu tô sentindo? Beleza. Eu tô com raiva. E por que eu tô sentindo raiva? Vamos partir desse princípio. Da onde vem essa raiva? É porque eu briguei com alguém? É porque eu discuti com alguém? É porque eu já levantei e dei uma topada com meu dedo na cama? É porque eu tô frustrada porque eu não consegui fazer alguma coisa? Ou porque eu tô esperando alguém fazer algo por mim e essa pessoa não fez? A Janete tá falando tristeza. Nós já vamos falar sobre isso também, Janete. Já a gente vai falar sobre isso. Dá uma segurada aí que a gente já vai falar sobre isso também, tá, Sérgio? Então vamos lá. Eu primeiro preciso identificar o que eu tô sentindo. Identifiquei o que eu tô sentindo, aí o que eu vou fazer? Da onde tá vindo isso? Mas percebam, se vocês começarem a fazer essa análise, principalmente assim que a gente acorda, vocês vão perceber que 99% do que vocês sentem não é de vocês. Andréia, você tá louca? Como é que eu vou sentir um negócio que não é meu? Moleque, esse é o X da questão. Quando eu começo a pensar sobre o que eu estou sentindo e começo a me perguntar da onde tá vindo isso, a gente vai começar a perceber que não é nosso. Então, da onde é, Andréia? Da onde que eu tirei isso? Por que eu tô sentindo isso? Porque nós, seres humanos, lembra que tudo é energia? Lembra que nós somos energias condensadas? Se tudo é energia, inclusive os sinais de Wi-Fi, de rádio, de TV, nós somos antenas naturais. O nosso cérebro é uma antena natural. E ele se conecta com outros cérebros.
Isso não sou eu que estou dizendo. Isso já foi comprovado por vários cientistas, inclusive por um deles, que foi meu professor na pós. Vou colocar o nome dele aqui depois, e o nome do livro dele, vocês vão ler, vocês vão saber disso, vão entender melhor isso, tá? Então, cada cérebro, ele funciona como uma antena. Então, se a minha vizinha, ela tá sofrendo, ela tá sentindo uma emoção muito forte, que pode ser uma alegria, que pode ser uma exaustão, que pode ser uma tristeza, uma angústia, eu vou sentir aqui também. Ah, André, mas você ficou louca? Como assim? Eu vou sentir coisa dos outros. 99% que a gente sente não é nosso. Ou é das pessoas que moram com vocês, ou é dos entes queridos de vocês, que isso também faz a gente ter uma ligação muito grande um com o outro. A Jaeline tá falando que depois de uma traição a gente passa por um coquetel de sentimentos. Sim, Jaeline, eu vou te falar, eu vou fazer uma live só falando sobre isso, tá? A gente vai fazer uma live só falando sobre traição e uma outra falando sobre rejeição, tá? Sim, são muitos sentimentos, mas aí eu tô falando do início de tudo pra vocês começarem a se perceber, tá? Antes da gente falar dos episódios, vamos perceber a gente primeiro. Pra vocês começarem a ter uma percepção de quando as emoções começarem a chegar em vocês saberem da onde tá vindo isso. Entendeu? Então, primeiro ponto. Quando eu começar a sentir uma emoção, eu vou perguntar: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Mas, André, eu vou perguntar isso quantas vezes? Quantas vezes vocês acharem necessário. Quando vocês começarem a perceber que aquilo ali é seu mesmo, aí vocês vão falar assim, bom, então se isso é meu, eu vou começar a lidar com isso. Mas, se eu começar a perguntar a quem pertence isso, eu começar a sentir que não é meu, André, como é que a gente sente isso? Cara, cada um sente de uma forma. Não tem uma receita pronta pra falar pra vocês. Mas aí, o que eu faço pra facilitar a minha vida? Já sabendo que é comprovado que 99% do que eu sinto não é meu, o que eu faço quando eu começo a sentir alguma coisa que eu falo assim, nossa, que estranho, eu não tava sentindo isso, eu não tava com isso, comecei a sentir isso agora. Principalmente quando a gente não está em casa, quando a gente tá no lugar com mais pessoas, quando a gente vai para um lugar que tem muitas pessoas. É importante a gente fazer esse exercício. A gente vai começar a falar assim, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Na sequência, eu já peço, não é pergunta, é pedir. Devolva a todos remetentes com consciência anexada. Devolva a todos remetentes com consciência anexada. Nossa, Andrei, agora você pirou mesmo na batatinha. Não, gente, isso é uma técnica de Access Consciousness, que eles nos ensinam a devolver tudo que a gente está sentindo que não é nosso. Porque a gente, lembra que eu falei? 99% do que a gente sente não é nosso? 99% do que a gente sente não é nosso. E não é nosso nem só aqui, porque a gente tá captando coisas das pessoas tão próximas a nós, mas também dos nossos entes queridos. A gente capta muitas coisas dos nossos entes queridos. Por quê? Porque a nossa ligação com eles pelo sentimento e até por questões familiares é muito forte. Então a gente capta, né? Às vezes tá acontecendo alguma coisa com a sua mãe lá não sei aonde, ou com o filho não sei aonde, e você tá sentindo uma angústia que você não sabe do que é, e aí você fala, nossa, que louco. Aí começa a devolver pro remetente com consciência anexada. E por que a gente devolve com consciência anexada? Pra pessoa entender o que ela tá pensando. Pra chegar nessa pessoa que ela tá tendo sentimentos que não são positivos, pra ela mudar os sentimentos dela, certo? Mas por que a gente... Primeiro, a gente devolve porque não é nosso. E a gente não tem que ficar com nada que não é nosso. E aí logo na sequência, se vocês observarem, essa pessoa que estava com esse sentimento que você devolveu, se for uma pessoa do seu núcleo familiar, por exemplo, ela vai entrar em contato com você falando isso. Falando assim, nossa, eu já acordei com uma angústia. Não sei por quê. E aí você vai falar assim, olha... Eu também acordei assim. Mas por quê? Porque a gente tem essa ligação, né? Lembra que os nossos cérebros são antenas. Então a gente vai captando, a gente capta tudo o tempo todo. Por isso que a gente precisa estar sempre o quê? Atento, estar presente, estar consciente do momento presente. A gente só consegue perceber essas coisas quando estamos no presente. Certo? Então vamos lá. Quando eu começo a cultivar bons pensamentos, eu cultivo bons sentimentos. E aí, automaticamente, eu começo a cultivar bons hábitos, certo? Ai, Andréia, é uma obrigação? Não, gente, não é que é uma obrigação, é que funciona assim, né? O nosso corpo funciona assim, o universo funciona assim. Inclusive, vocês já devem ter ouvido aí, pra quem já ouviu sobre a lei da atração, pra quem já assistiu alguma coisa sobre a lei da atração, até pra quem já fez, né, já praticou a lei da atração,
Já deve ter ouvido falar que a gente precisa ter uma coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Porque se a gente não manter essa coerência, a gente não materializa o que a gente quer. Vocês já ouviram isso? Possivelmente já. Então, quando a gente começa a cultivar bons pensamentos, automaticamente a gente cultiva bons sentimentos. E aí, automaticamente, a gente tem boas ações. É uma coisa consciente? Deveria ser. Nem sempre é, mas deveria ser, né? Então, quando eu comecei a observar meus pensamentos e comecei a perceber que eu tô pensando muita coisa ruim, o que a gente faz? Opa, deixa eu mudar essa frequência aqui, deixa eu mudar esse pensamento. Por que eu tô pensando essas coisas? Vamos mudar isso? E como é que a gente muda isso? Tem várias formas de mudar os pensamentos, mas aí fica a critério de cada um. Eu, durante muito tempo, usei uma técnica que era assim, quando eu percebia que eu tava pensando uma coisa, que eu sabia que não era boa pra mim, eu apertava assim, ó, a unha, tá vendo? No cantinho do dedo. Você pega o indicador, leva até o cantinho do polegar e aperta a unha aqui. Vai doer um pouquinho, aí você vai fazer, ai, isso faz você vir pra realidade. Isso te traz pra realidade. Essa dica é do livro do Paulo Coelho. Deixa eu lembrar. Diário do Mago, tá? Quem quiser ler, ótima pedida. Vai estar falando isso lá, vocês vão curtir muito. Tem várias dicas, inclusive. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Quem gosta, quem curte esses temas, deveria ler. Tem várias dicas lá. Mas durante muito tempo eu usei essa técnica. Eu apertava assim e na hora que eu percebia que eu tava pensando coisa ruim, eu apertava assim, aí já dava, eu falava, opa, parou, vamos pensar em outra coisa. Uma outra coisa que é legal também, você tá sentado pensando em alguma coisa, um monte de pensamento ruim. Levanta e dá uma volta. Não importa onde você esteja. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser na rua, no ponto de ônibus, aonde quer que vocês estejam. Começou a pensar muita coisa ruim, levanta e dá uma volta. Por quê? Porque você já tirou a atenção daqueles pensamentos e foi pro físico. Quando você fez o corpo levantar, você começou a ter uma atitude ali, você começou a ter uma ação. Então, o que acontece? O corpo tira a atenção do que você tá pensando e vai pôr a atenção no que você vai fazer. Às vezes, levantar e tomar um café com alguém. Tá no trabalho, começou a dar ruim, pensar um monte de coisa ruim, começou a ficar com raiva, começou... Tá aquela evolução de emoções, levanta e vai tomar um café. Pede licença, se você estiver numa reunião, alguma coisa, pede licença, vai tomar uma água, vai no banheiro, vai comer um bombom, sei lá, vai fazer alguma coisa. Mas precisa levantar, precisa ter esse ato de levantar e dar uma volta. Aí você volta, sabe? A mesma coisa funciona quando a gente tá precisando, por exemplo, vocês estão com um problema muito barra pra resolver. Tem que tomar uma decisão. E não sabe que decisão tomar, não sabe que caminho seguir, está no lugar que não tem luz, você fala assim, porra, velho, o que eu vou fazer agora? Primeira dica, vai fazer uma coisa totalmente avessa daquilo que você tá pensando. Então, por exemplo, eu tô aqui pensando como é que eu vou pagar meus boletos porque eu tô desempregado. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Cara, eu não sei mais o que eu faço, já procurei emprego, já faz tempo que eu tô procurando emprego, não acho nada, não chega nada pra mim, não sei mais o que eu faço. Vai se divertir. André, você é louca. Eu preciso descobrir como é que eu vou pagar os boletos. Você tá mandando eu me divertir? Sim, cara. É sério. Quando você tira o foco daquilo que você tá tão preocupado, tão pensando, e vai fazer uma coisa totalmente diferente, a luz vem. A resposta para aquilo vem. Sabe? E é como num passe de mágica. É impressionante. Vamos supor que você goste de andar de bicicleta. E aí você tá aqui dentro de casa, desesperado, não sabe o que vai fazer pra pagar as contas. Pega a bicicleta e vai dar uma volta. Mas não vai dar uma volta de bicicleta pensando assim, tenho que voltar logo. Eu vou andar de bicicleta, mas tenho que voltar logo, tenho que voltar logo, tenho que voltar. Não, gente, vai dar uma volta de bicicleta, mas vai estar presente no seu passeio. Então você vai observar o jardim, você vai observar a rua, você vai observar as pessoas, você vai se observar, você vai observar as borboletas, as abelhas, o que tiver no seu caminho, você tem que estar presente.
Kaline tá falando assim, isso mesmo, já fiquei assim e pensar só afunda mais. É isso mesmo, Kaline. Por isso que é tão importante a gente ir pra ação. Porque se você ficar só sentado, pensando, não, você vai ficar com foco naquilo. Vocês já ouviram falar também que isso é uma máxima da lei da atração? O que você põe foco é o que cresce? Então, se eu ficar em casa só pensando nas lástimas da vida, assim como quando você tá doente. Gente, quem não leu esse livro, eu acho que vale a pena ler. E talvez eu até comece o Clube do Livro por ele, tá? Vou te falar. A Lei da Atração, da Rhonda Byrne. Quem ainda não leu esse livro, vamos ler. Eu acho que eu vou começar por ele, o nosso Clube do Livro, na semana que vem, tá? Por quê? Porque tem muitas dicas interessantes. Se você ficar focando no que não tá bom, nos problemas que você tem, nas doenças que você tem, na sua falta de dinheiro, isso tudo vai crescer. E a solução não vai chegar. Então a gente precisa tirar o foco disso. Rubi, na separação de muito tempo, porque sentimento e sensação fica apegados mesmo não querendo pensar. Sim, Kaline, isso é fato. Acontece mesmo. A maioria dos nossos pensamentos não é porque a gente quer ficar ali pensando naquilo, eles vêm. Mas tá vendo a importância da gente levantar e fazer alguma coisa? Do nada você lembra mesmo estando bem, mesmo não querendo mais pensar. Sim, e você não tem como evitar não lembrar, Kaline. Agora, o que você pode evitar? Que aquele pensamento doa. Porque assim, só fazendo um parênteses do que a gente tá falando pra gente não fugir do assunto, tá? Mas assim, quando as pessoas falam assim, perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer, gente. Não vai esquecer. Esquece. Desiste dessa situação. A gente não esquece. O que as pessoas fazem com a gente e que nos magoam, a gente não vai esquecer. Mas a gente pode ressignificar aquilo, pra aquilo não doer mais. E como é que faz isso? Bom, tem várias formas de fazer isso. Mas uma das coisas é assim, por isso que eu falei do perdão. Perdoar é a gente lembrar do que aconteceu com a gente, mas não sofrer mais. Não doer mais. Então, uma das coisas que facilita muito nesse processo, primeiro, a gente sair do lugar de vítima. Eu sei que isso já tá batido, as pessoas falam, é muito fácil sair do lugar de vítima, porque eu não sou vítima, não sei o quê. Eu sei que a gente pensa isso e eu pensei dessa forma por muitos anos. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente começa a entender, isso é uma das coisas maravilhosas que o Axis me trouxe. Não existe culpados e não existe certo e errado. Vamos partir dessa máxima? A partir de hoje, vamos começar a repetir isso pra gente? Não existe culpados e não existe certo e errado. O que existe? As coisas aconteceram da maneira que elas tinham que acontecer. Por quê? Porque eu precisava aprender algo com aquilo. E o universo é assim. Quando a gente não aprende pelo amor, a gente só vai aprender pela dor, tá? Mas foi uma separação difícil, porque eu fui traída, porque era uma relação de muitos anos, porque eu não queria sentir isso e eu acabei sentindo. Sim, gente, isso faz parte de ser humano. Agora, viver em sofrimento é uma escolha. André, é muito fácil você falar. Não, cara, não é fácil não, é porque eu já estive nesse lugar. Então, eu tenho lugar de fala, eu posso falar. Eu li um livro da Monja Coen, porque eu achei um absurdo o título desse livro. O sofrimento é opcional. Não, a dor é opcional. Acho que é esse. Depois eu vou ali pegar e mostro pra vocês. Acho que é isso. Eu falei assim, gente, essa mulher é louca? Como é que o sofrimento é opcional? Ela é doida? É lógico que não. Mas depois que eu li o livro, eu entendi o ponto de vista dela. Não dói mais. Já estou com outra pessoa. Mas do nada vem a sensação, tipo, uma ligação. Eu aprendi muito com tudo isso, hoje eu sou outra pessoa. Sim, e esse é o propósito, sabe, Kaline? Se a gente não se colocar nesse lugar de aprendizado, a gente só vai viver sofrendo. Então, em primeiro lugar, sim, isso que você falou acontece. Por quê? Porque nós somos seres humanos. As coisas não vão deixar de acontecer. Por exemplo, eu me separei hoje do meu marido numa relação de 30 anos. Tô dando só exemplos, tá? E daqui uma semana eu quero estar livre, leve e solta, né? Dando pulos de alegria. Não é assim que as coisas acontecem. Tudo na nossa vida é um processo e precisa passar pela digestão.
Tudo na nossa vida tem que ser digerido. Porque se não é bem digerido, aquilo fica machucando. Aquilo fica fazendo a gente voltar a ter relações parecidas pra gente aprender. A gente fica passando pelas mesmas coisas várias vezes. Então precisa de um tempo. Não adianta você sair de uma relação e já engatar em outra, sem ter um tempo pra olhar pra você. Sem ter um tempo pra digerir tudo isso. Precisa disso, né? Não tô aqui pra dizer que você tem que fazer isso da sua vida. Quem sou eu na fila do pão? Eu só tô dizendo quais são as melhores práticas para que a gente tenha uma saúde emocional melhor, tá? O ideal, depois que a gente sai de uma relação de muito tempo, é a gente ter um tempo pra gente. É a gente começar a olhar mais pra nós. Porque normalmente quando a gente tá numa relação de muitos anos, o que acontece? A gente já esquece quem a gente é, do que a gente gosta, o que a gente mais gosta de fazer, o que a gente mais gosta de comer, né? Então a gente precisa voltar a ter esse olhar. Eu costumo falar que é uma desintoxicação, né? A gente se desintoxica do outro. Porque a partir do momento que eu me relaciono com outra pessoa, eu vou dividir muita coisa com essa pessoa, né? Assim como ela também vai dividir comigo. Então a gente acaba envolvendo ali, misturando uma energia na outra, e a gente acaba deixando um pouco de lado quem a gente é de verdade. Então precisa desse tempo. Mas é uma regra? Não. Se de repente pra você é muito mais fácil você terminar uma relação e já entrar em outra, e pra você tá tudo bem, tá dando certo, cara, vai nessa. Não sou eu, não tô aqui pra ditar regras. Eu estou aqui para dizer quais são as melhores práticas pra você ter uma vida emocional, uma saúde emocional melhor, tá? Hoje olho pra mim, meu Deus, eu como outra pessoa. Que ótimo, verdade, tudo muda. A gente se perde um pouco. Sim, e faz parte do processo, né, Kaline? A gente precisa entender que tudo na vida é processo. Gente, essa história das pessoas chegarem aqui vendendo pra vocês soluções mirabolantes, coisas que vão resolver a vida de vocês num passo de mágica, coisas muito inusitadas, desconfie, tá? Desconfie. Por quê? Porque nada na vida da gente é assim do dia pra noite. Existem coisas que podem acontecer, podem, mas não é regra. Percebe? Então, assim, a pessoa terminou hoje e aí do nada ela aparece amanhã feliz da vida, com um perfil no Tinder e procurando outra pessoa. Alguma coisa aí não tá cheirando bem, alguma coisa aí não tá funcionando direito. Ou a pessoa não tá querendo olhar pra isso, porque isso é o que mais acontece, né? Ela não quer olhar pra essa situação, ela não quer olhar pra si e ver o que ela precisa mudar pra ter uma relação melhor com outra pessoa ou com ela mesma. Ela não tá querendo olhar pra aquela dor, ela não tá querendo curar aquela ferida, porque quando a gente não olha, a gente não trata, a gente não cuida. Então, ou é isso, né? Ou realmente ela tá se enganando no nível hard, né? Mas como eu disse, eu não tô aqui pra dizer o que cada um tem que fazer. Estou aqui pra dizer quais são as melhores práticas. Se vocês vão fazer ou não, obviamente, a escolha é de cada um. Mas sim, precisa. Tudo na vida da gente é um processo. Sabe por quê? Porque ninguém nasce falando, ninguém nasce comendo com a própria mão, ninguém nasce andando, ninguém nasce cantando, ninguém nasce dançando. Certo? Então tudo na vida da gente é um processo. E esses processos precisam ser respeitados. Ninguém nasce já sabendo de tudo. Ah, eu nasci, tenho 1 mês de idade, já vou trabalhar, vou dar reunião, vou dar palestra, Cara, ninguém nasce assim. Existem alguns talentos que aparecem ainda na infância, mas ninguém nasce com os talentos. Precisa aprender a comer, a gente nasce precisando entender primeiro que a gente já nasceu. Depois de um tempo a gente entende que a gente precisa aprender a comer, precisa aprender a andar, precisa aprender no banheiro, enfim. Então tudo na vida da gente é um processo e esses processos precisam ser respeitados. Porque se a gente não respeita, a gente pula etapa, a gente vai se lascar lá na frente. A gente vai perceber lá na frente que fez falta pular esse processo. E aí a gente é obrigado a voltar. Certo? Tudo verdade. Me envolvi rápido com outra pessoa, machuquei demais ela, ainda bem que tive tempo para refletir e voltar atrás nos meus erros. Olha, e você vê, Kaline, como é importante a gente parar um pouco e pensar e olhar? Não é? Como é importante? Se você não tivesse tido esse olhar pra você, não tivesse respirado, fala assim, peraí, deixa eu olhar primeiro tudo aqui e vamos ver o que vai dar. Se a gente não parar pra fazer isso, cara, olha a oportunidade que você tinha perdido.
De repente ela pode ser a pessoa certa pra você, de repente a pessoa da sua vida, mas você teria perdido essa oportunidade com ela porque você não quis olhar pra você. E aí quando você parou e olhou pra você, as coisas aconteceram. Vocês percebem? Aí a gente pensa assim, nossa, foi num passe de mágica. Não, não foi. Foi um processo natural. É que a gente acha que é um passe de mágica porque quando a gente reconhece, fica mais fácil, sai o peso. A Jailine tá falando, Kaline Alves, muito bom. Quando reconhecemos e quando erramos. Gente, é excelente quando a gente reconhece um erro. Mas não adianta nada a gente reconhecer um erro se a gente não estiver disposto a fazer diferente. Então aí a Kaline, ela só teve sucesso porque ela reconheceu que estava errada, mas aí ela voltou atrás e se propôs a fazer diferente. Né? Reconhecer que tá errado é uma puta de uma dádiva, realmente é uma dádiva. Mas reconhecer e mudar, porque é pra isso que a gente reconhece. A gente reconhece pra mudar, pra fazer diferente. E mudar faz toda a diferença. E não é pro outro, não. É pra gente mesmo. Hoje faço diferente, estamos felizes. Ai, que bom. Desejo felicidade pra vocês. Que dê tudo certo. Exatamente, respondeu a Jailine. Então, vocês percebem o quanto que é importante a gente parar e se observar? Quando eu vou atender um cliente, um paciente... e a pessoa ela chega pra mim com várias questões, porque normalmente o público que eu mais atendo são mulheres. Mas eu só atendo mulheres? Não. Eu atendo também mulheres, mas é o público que mais me procura, tá? Coincidentemente ou não, é o público que mais me procura e então é o que eu tenho mais experiência. O que normalmente elas chegam falando? Que não conseguem dormir, que a vida tá toda desordenada, que tá se separando, ou que precisa fazer uma bariátrica e tá com medo, ou que não sabe o que ela quer fazer da vida, que precisa trabalhar, mas não vê mais sentido no trabalho que ela tem. Enfim, são N questões. E aí a primeira coisa que eu falo pra elas é esse papo que eu tô tendo com vocês aqui. Então o que é importante? Primeiro a gente começar a se observar. Mas, gente, é um se observar, não é um se observar assim... de parar e se olhar no espelho e falar, ai, como eu tô linda. Não, cara. É se observar num nível mais profundo. Em que sentido? No sentido de você começar a notar. Então, ter um diário é muito importante. Ah, isso é coisa de aborrecente. Não, cara. Isso é coisa de quem se ama. Isso é coisa de quem tá disposto a se olhar mais. Isso é coisa de quem tá disposto a se melhorar. Porque eu vou falar uma verdade pra vocês, tá? Doa quem doer, goste ou não gostem. Ninguém tem a capacidade de mudar o outro. Absolutamente ninguém vai mudar o outro. Nem Deus vai chegar aqui e vai mudar o outro. Se ele não quiser mudar. Então, não adianta você fazer as coisas para que o outro mude. E vou falar uma outra coisa que é mais louca ainda. Quando você tem um parceiro, uma parceira, uma pessoa que tá ali com você... e você se dispõe a mudar, você começa a mudar seus hábitos, começa a mudar sua forma de pensar, essa pessoa ela começa a mudar automaticamente. É impressionante o efeito, mas é assim que funciona. A Kaline tá falando, sabe o que eu refleti nesse tempo? Fica preso na dor, no passado, a gente nunca vai ser feliz. Eu fiquei remoendo por muito tempo. É exatamente isso, Kaline. Você ficar... é o que eu tava falando sobre as emoções. Então vamos lá. Eu tô sentindo aqui uma tristeza, que nem no seu caso lá, né? Você tá lá sentindo uma tristeza, sentindo um rancor, tá triste, tá remoendo aquilo. É normal você sentir isso 1, 2 dias. É normal. Não tem quem passe por isso e não sinta. Não dá pra você passar por isso e não sentir. Agora, ficar dias sentindo aquilo, remoendo aquilo, vomitando aquilo, isso não é normal. E aí se você percebe que você tá dias passando por isso, remoendo tudo isso, né? Ruminando toda essa tristeza, esse rancor, essa mágoa, busca ajuda. Busca ajuda porque existe ajuda justamente para isso. Vai procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, vai procurar um terapeuta holístico, vai procurar o que for, mas procura ajuda. Por quê? Porque você vai ficar doente. É fato. Eu não sei se vocês já observaram, mas nesses tipos de episódio, principalmente mulheres, homens, eu vi, mas vi menos. A pessoa acabou de separar, saiu de uma relação de anos. Primeira coisa que começa a acontecer, o cabelo começa a cair. A pessoa começa a emagrecer. A pele começa a ficar mais flácida. Já perceberam? Tem muita gente que melhora depois, óbvio, mas naquele primeiro impacto,
É assim que acontece. Então o cabelo começa a cair, o sono parece que some, a gente fica só pensando naquilo, remoendo, o apetite some, a gente emagrece, começa a ficar muito flácido ou engorda muito, né? Porque começa a descontar na comida. Por quê? Porque são as válvulas de escape que a gente usa no inconsciente para lidar com aquelas emoções que a gente não sabe lidar. E cara, é normal a gente não saber lidar com algumas emoções. E é para isso que existem profissionais, para ajudar a gente a lidar com isso, né? Então assim, eu não sei, olha, eu acabei de separar do meu marido, da minha esposa, e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, cara, porque tá doendo. Essa dor é muito grande, eu achei que fosse, tá sendo maior do que eu imaginava. Eu tô sentindo muita falta dela, ou dele, eu não sei o que eu faço com isso. E aí é com o psicólogo que a gente vai conversar. É ele que vai dar as diretrizes para nós, é ele que vai nos ajudar a passar por esse momento de uma forma saudável. Para que a gente chegue nesse momento de olhar pra gente, de se cuidar e poder se permitir ter outras relações. Agora, se cada emoção que eu não sei lidar, eu simplesmente ignorar, não olhar pra ela e for viver minha vida como se não tivesse amanhã, eu tô criando mais uma doença. Cânceres normalmente são acometidos dessa forma, tá? Se vocês forem conversar com pessoas especialistas, a primeira coisa que eles vão falar pra vocês, câncer é uma doença 100% emocional e dependendo do lugar que ele começa, foi ali, é a psicossomática que vai mostrar pra você a causa desse câncer. E sim, é muito comum acontecer câncer de mama em mulheres porque teve uma ruptura muito difícil. Teve um relacionamento e teve uma ruptura desse relacionamento que foi muito difícil para ela superar. Ela não olhou para isso, ela não quis olhar para isso, ou porque foi uma perda de, por exemplo, o pai faleceu ou a mãe faleceu, então foi uma ruptura muito muito brusca que ela teve, que ela não soube lidar com as emoções, não foi atrás para tratar, e aí a psicossomática explica o câncer que veio. Nossa, Andréia, que absurdo! Agora você vai falar que todo câncer, que tudo na vida é essa psicossomática, que todo câncer é assim. Gente, lembra que eu falei pra vocês que nada do que eu tô falando aqui é regra? Eu estou falando baseada em coisas que eu já li, que eu já assisti, de profissionais da área que falam muito sobre isso, né? E hoje a gente tem uma infinidade de profissionais que falam muito sobre isso. Doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, inclusive ela tem um podcast, ela fala sobre isso. Tem muitas pessoas que ela leva lá que falam sobre isso. Tem muitos livros que falam sobre isso, né? Então, né? Não sou eu, Andréia, eu que tô aqui falando da minha vontade, eu que tô recebendo aqui a canalização e tô falando. Muito pelo contrário, né? Isso tudo que eu tô trazendo pra vocês é conhecimento baseado em coisas que eu já estudei, que eu já li, que eu já assisti. Aliás, para ser terapeuta holística, né, que no caso, como eu sou terapeuta energética, a gente considera que é um terapeuta holístico, que holístico nada mais quer dizer do que todo, né, inteiro, integral. Holístico a gente pode traduzir como sendo uma palavra falando integral. Por quê? Porque na terapia holística eu não vou olhar só o seu corpo físico. Eu não vou tratar você apenas no físico, eu vou tratar você em todos esses seus corpos aqui. Lembra que eu falei? Os nossos corpos astrais. Então a gente trata, o holístico ele trata o ser humano como um todo, com essa visão do espiritual, do sentimental, tá? Por isso que chama holístico. Mas voltando, a gente precisa estudar bastante, né? Eu tive que estudar muito, e estudo até hoje. Não pensem vocês que eu parei. Eu comecei em 2017, gente, já tem 2017 para 23 são 6 anos. Já tem 6 anos que eu estudo, que eu tô dentro dessa área. Então, assim, a gente estuda muito. Eu comecei estudando apometria e, assim, estudando com profissionais que são renomados. Porque se você também pegar qualquer pessoa que aparecer e estudar com essa pessoa e achar que tudo que essa pessoa tá falando ali faz sentido, eu sou uma pessoa super desconfiada, tá, gente? Então, você tá falando pra mim uma coisa e eu não vejo muito sentido, eu vou buscar outras fontes pra eu saber se aquilo ali faz sentido mesmo ou não, tá? Eu sou muito criteriosa nessa parte. Então, assim, eu estudei muitas técnicas. Deixa eu ver o que a Kaline tá falando, senão vai sumir aqui. Rubi, eu vi agora que você é energética, porque eu tô no trabalho, saio e volto. Mas o fato de eu ser do signo de Gêmeos, sinto muito energias locais. Você acha?
já falo sobre isso, Kaline, deixa eu só concluir aqui que eu já falo sobre isso. Eu comecei estudando apometria. Para quem não conhece, a apometria é uma técnica onde a gente trabalha os corpos sutis. A gente vai verificar se tem alguma vida passada ressoando com a sua vida atual e vai fazer uma limpeza, um tratamento dessas vidas. Depois a gente vai olhar os seus corpos físicos e espirituais, né, e os etéricos, para ver se precisa de alguma limpeza, de alguma cura. Depois a gente vai na casa da pessoa e limpa a casa dessa pessoa, porque não adianta eu limpar ela se eu não limpar o meio que ela convive. Então a apometria, ela possibilita fazer esse tipo de tratamento. A gente consegue verificar doenças que ainda estão por vir, a gente consegue verificar se tem energias na sua casa que não são suas, e limpar essa casa, e selar, proteger, trabalhar na proteção dessa casa, trabalhar na limpeza dessa casa. A gente consegue reforçar os laços da sua equipe espiritual com você, a gente consegue verificar que tipo de energias estão à sua volta, se existe alguma coisa que foi feita pra vocês, se tem alguma energia, alguma pessoa que tá emanando energia que não é boa pra vocês, enfim. A apometria, ela traz uma série de possibilidades. Mas enfim, o primeiro curso que eu fiz foi de autoapometria, depois eu fiz de apometria, depois eu fiz reiki, depois eu fiz barras de axis, depois eu fiz vários tipos de reiki, depois eu fiz registros akáshicos, depois eu fiz alguns processos corporais de axis, depois eu fiz mesa radiônica mais outros tipos de reiki, que a gente hoje tem uma infinidade de reikis. Eu trabalho muito com a energia de Madalena, eu sou sacerdotisa das rosas, eu fiz curso de benzimento e passe, eu fiz curso de... Ai, gente, é tanta coisa que eu até esqueço. Mas, enfim, a minha de multidimensional dos arcturianos, multidimensional pelo coração. A minha especialidade é trabalhar com curas multidimensionais, com terapias multidimensionais. André, o que são terapias multidimensionais? Terapias multidimensionais é toda a terapia na qual a gente trabalha com a dimensão além dessa, que é a terceira dimensão. Então, pode ser uma terapia que trabalhe presente, passado e futuro, como o Reiki, por exemplo. É uma terapia multidimensional. Uma terapia que trabalha vidas passadas, como a apometria, é uma terapia multidimensional. Cura multidimensional dos arcturianos, é uma cura multidimensional. Barras de axis, não diretamente, mas indiretamente trabalha com dimensões, então é multidimensional. Então minha especialidade é trabalhar com multidimensionais. Mas voltando aqui para a questão que a Kaline trouxe, Kaline, essa coisa do signo não tem muito a ver com você, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de energias, eu vou falar sobre consciência, que para mim é mais fácil, tá? O que são entidades? Entidade, dentro do que o Axis propõe, é tudo que tem consciência. Então vamos lá. A minha casa tem consciência, meu carro tem consciência, o meu lápis tem consciência, meu celular tem consciência, tudo tem consciência. A natureza tem consciência, os animais têm consciência, tudo tem consciência. Então eles são entidades. Eu sei que a maioria das pessoas tem uma resistência com esse nome, porque entidades foi o nome que deram para as manifestações energéticas dentro da Umbanda, por exemplo, do Candomblé, né? O Candomblé nem tanto, mas da Umbanda, porque o Candomblé não recebe entidades. Mas não é só isso. Tudo tem uma consciência, então, tecnicamente, tudo é entidade. Mas isso que você está trazendo, o fato de você ter uma sensibilidade para sentir as energias, não quer dizer que é por conta do seu signo, porque muitas vezes tem pessoas que têm o mesmo signo que o seu e não têm a mesma sensibilidade. Isso está mais atrelado com o ser em si, com você em si. Então você, de repente, já tem uma predisposição a ter um campo energético mais expandido que torna você uma médium. Aí, André, eu já nasço com esse dom? Às vezes sim, às vezes não, você precisa trabalhar. Deixa eu lendo aqui, gente, porque se não sobe eu não consigo ver. A Jailine tá falando, teve um tempo que eu sentia cheiro de cigarro muito forte. Só eu sentia, ninguém mais sentia. Isso tá mostrando que você tem uma certa mediunidade, Jailine. Gente, vou falar uma outra coisa sobre mediunidade. Mediunidade é um dos sentidos que nós temos. As pessoas, nessa realidade, falam pra nós que nós temos só 5 sentidos. Lembra? Que é visão, olfato, tato, paladar e audição, certo? Mas o ser humano, ele tem mais de 26 sentidos. 26 sentidos. Esses 5 são os que a gente mais trabalha.
Mas a gente tem mais de 26. E um deles é a mediunidade. E dentro da mediunidade, a gente tem vários tipos de mediunidade. Então eu tenho mediunidade como a da Jaeline, que ela falou que sente cheiro. Tem pessoas que têm uma mediunidade onde elas só sentem o cheiro, né? Tem pessoas que têm mediunidade de visão. Tem pessoas que têm mediunidade de audição. Se elas começarem a trabalhar essa mediunidade, elas vão desenvolvendo esses sentidos mediúnicos e esses sentidos vão se ampliando. E ela vai tendo maior controle disso também, que é o mais importante. Aí a Keline disse: Jaeline, Tássia, eu senti isso quando minha sogra tava em terminal. Sim, isso é muito comum. Jaeline, Kaline, poxa, eu sentia do nada. E às vezes parecia que tinha alguém colado a mim fumando. Isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Por isso eu falei no começo sobre o ex, eu estava deitada ontem e veio um sentimento angustiante. Devolve pro remetente com consciência anexada. Isso é uma outra coisa, gente, que a gente precisa ficar atento, porque assim, principalmente quando é rompimento de alguma relação, onde o outro não tá feliz. O outro não queria que terminasse. E aí esse outro, ele fica num processo com ele mesmo e fica... como a gente acabou de terminar essa relação, os laços ainda não foram totalmente cortados. Então tudo que essa pessoa ela sente de mais forte, a gente vai sentir também. Por isso que é tão importante fazer o quê? Divórcio energético. Isso também a gente faz na apometria. Divórcio energético. É muito bom se fazer o divórcio energético para eliminar essas ligações que a gente tem, que a gente não quer ter. Se você terminou uma relação com a pessoa aqui no físico, você não quer mais saber dessa pessoa. Não significa que você não quer ser amiga da pessoa, é diferente, tá? Mas você não quer ter mais essa ligação, só que você continua tendo. Então, se você não fizer um tratamento disso, você vai ficar sentindo, em alguns momentos, as coisas que essas pessoas sentem. Por isso que é bom devolver para o remetente com consciência anexada. Do nada, eu lembrei dele e senti vontade de chorar, tipo algo que ia acontecer. Isso pode acontecer também, Kaline. Não, e aí não é por conta dos laços, por conta do divórcio energético. Isso pode acontecer de repente porque você já tem uma mediunidade mais aflorada. E aí precisa trabalhar essa mediunidade, tá? Gente, eu fui levada a trabalhar minha mediunidade não porque eu queria ser médium, não porque eu queria trabalhar com isso, mas porque eu queria ter maior controle sobre isso. A gente precisa ter um controle da nossa mediunidade, assim como, por exemplo, a gente tem um controle do nosso paladar. Se eu quero sentir gosto de doce, eu vou comer doce. Se eu quero sentir gosto de salgado, eu vou comer salgado. Se eu quero sentir um cheiro de perfume, eu vou pôr um perfume, certo? Então, com os nossos sentidos mediúnicos é assim também, só que eu preciso treinar. Porque se eu não treinar, eu não vou conseguir ter esse domínio. Né? De perceber quando tem uma energia que não é minha, que tá perto de mim, de perceber quando tem alguém que tá perto de mim, que tá me fazendo sentir cheiro de cigarro. Isso é muito comum acontecer. Normalmente são entidades, para quem acredita, né? Normalmente são entidades que estão ali perto de você, as entidades que são da sua equipe espiritual, porque, pasmem, acreditem ou não, gostem ou não, se fiquem satisfeitos ou não, nós temos uma equipe espiritual. E dentro dessa equipe espiritual existem entidades que trabalham com coisas que são mais densas, né? Como fumaça de cigarro, como perfume, como cheiro de plantas, né? Cheiro de café. E isso é muito comum de acontecer. Isso mostra que você tem uma mediunidade mais aflorada, aí precisa trabalhar. Já me falaram isso, que eu tenho isso. Então, se já falaram, mais um motivo para você procurar desenvolver isso de forma mais tranquila para que você tenha um maior domínio. Minha mãe vê coisas, ela sabe de muitas coisas e o que ela diz acontece. Minha bisavó era médium. Pois é, Jaeline, minha avó também era médium. É que ela nem sabia que era, né? Mas era assim que nem sua mãe. A minha avó era curandeira na terra dela, ela ajudava a curar as pessoas, ela ajudava a cuidar de doentes, ela fazia garrafada, ela fazia chá, enfim. E nunca estudou pra isso, era tudo mediúnico, né? Era tudo, o que ela aprendeu foi passado de pai pra filho, de mãe pra filha, e o que ela intuía que ia fazer bem ali dentro do que ela conhecia. Olha que coisa engraçada, né? Mas eu busquei ir aperfeiçoar isso porque eu queria ter um domínio, né? Então, quando a gente tem um domínio sobre isso, é mais fácil da gente lidar com essa mediunidade.
Sinto isso, as energias das pessoas, o que vai acontecer às vezes, sensação do nada. Então, mais um motivo, Karine, para você buscar ajuda e desenvolver isso. Busca um centro, um terreiro, o que ressoar mais com você, sabe? Um centro de mesa branca, ou um terreiro de umbanda, ou um Menezes de Bezerra, ou uma casa kardecista, o que você sentir mais afinidade. E é normal você não achar de primeira, tá? É normal. Às vezes você vai numa casa, você não se sente bem, você não gosta muito, você procura outra. Vai procurando até você encontrar uma casa que você se sinta bem e se sinta à vontade pra ficar lá e trabalhar essa mediunidade, tá? É importante fazer isso. Se você tá tendo esses sinais, você já sabe que você é assim, é importante até pra sua proteção, pra você não ficar sentindo coisa que você não quer sentir, tá bom? A Jailine, esse cheiro de cigarro forte que senti foi no tempo em que eu fui traída. Até pensei que era coisa feita. Olha, Jailine, do pouco que eu conheço dessa área, coisa feita normalmente não faz você sentir cheiro. Pode dar outros sintomas, mas cheiro é da sua equipe espiritual. Pode ser da sua equipe espiritual. De repente a sua pombagira pedindo um cigarro, porque de repente ela já sabia que você estava sendo traída e queria que você soubesse. Ai, Andréia, que absurdo, pombagira, meu Deus. Ai, olha o que ela tá falando, coisa do demônio. Gente, vamos abrir a cabeça aqui e vamos estudar, vamos conhecer as coisas pra gente não pagar de ser tonto, né? Vamos começar a aprender a buscar. Lembra que eu falei que eu sou criteriosa? As pessoas me ensinam as coisas, mas eu vou atrás pra saber se aquilo realmente faz sentido ou não. Vocês têm que aprender a fazer isso com tudo na vida de vocês. Recebi uma informação, isso não estava fazendo muito sentido pra mim, eu vou buscar outras fontes pra eu saber se é aquilo mesmo. E aí eu formar a minha opinião, entendeu? Então, assim, as pombagiras, os Exus, nada mais são do que os nossos guardiões. Dentro da nossa equipe, cada pessoa tem uma função. Então, quem que faz a nossa guarda? Exu e pombagira. Pra quem é da Umbanda, acredita dessa forma. Pra quem é do Candomblé, acredita dessa forma. Quem não é, acredita de outra forma, mas tem seus guardiões. Goste ou não goste, querendo ou não querendo. Kaline, minha irmã é igual a você, está na Umbanda. Me arrepio toda aqui, Jailine. É que faz parte, né, Jailine? A gente se arrepia porque faz sentido pra gente, porque tá ressoando com a gente, né? A gente já tem esse sentido. Mas é importante buscar, por isso que eu tô falando pra vocês, que é importante a gente estudar, a gente buscar uma casa que a gente conheça, que a gente confie nas pessoas que estão nessa casa. Isso é uma outra coisa importantíssima. Quando eu quis desenvolver a minha mediunidade, eu busquei uma pessoa que eu conhecia e que eu confiava muito. E estou com ela até hoje, trabalhando e aprendendo. Por quê? Porque eu quero ter o controle da minha mediunidade. Eu quero aprender a trabalhar minha mediunidade, para que eu aprenda a me cuidar melhor, a me proteger melhor, né? A lidar melhor com tudo isso. E a gente só lida com o que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente só fica no medo. A gente não sai do medo, a gente fica estagnado. Então eu fui atrás porque eu tinha muito medo. Porque quando as pessoas falavam isso pra mim, eu também ficava inquieta. Eu morria de medo, eu nem dormia de noite. Então eu falei assim, não, eu não posso ter medo disso a vida inteira. Eu preciso buscar conhecimento. Então quando a gente começa a conhecer as coisas, a gente vai perdendo medo, tá? Então busquem lugares com pessoas que vocês confiem, que pessoas que indiquem, que vocês se sintam bem, para estudar mais, para se conhecer melhor. Isso também faz parte de autoconhecimento, para assumir quem vocês são. Isso é importantíssimo, gente. E eu não tô falando só para quem tem... às vezes a pessoa nem sente nada, mas ela tem uma mediunidade desde que ela nasceu que ela nunca percebeu, sabe? Então é importante ir atrás disso. Rubi, minha família são de pessoas depressivas. Quase todas eu não me aceitei ser. Eu não me aceitei ser. Você sabe que isso também tá muito ligado, quando a gente fala de depressão, Kaline, tá muito ligado com a parte espiritual. Muitas pessoas que têm missão nessa terra, que vêm nesse planeta, nessa dimensão, para fazer algo importante pro planeta, e não faz, elas acabam entrando nessas doenças mentais. Então é bom observar, sabe? Às vezes, ainda mais você falando de toda essa mediunidade, é importante você ir trabalhar isso. Porque se de repente você tem alguma missão voltada pra isso, e se você não for fazer, mais cedo ou mais tarde você vai ficar dessa forma. Me levantei e falei, não aceito isso. Tá certíssima. Tem que fazer isso também. Muitas coisas... Tem gente também que põe tudo a culpa no espiritual. Ai, é porque, sabe, tô com encosto. Gente, 99% das coisas que a gente sente não é do outro, no sentido de espiritual, tá?
Não é só coisa do outro, é muita coisa nossa também. É um não que a gente não fala que precisa falar, é uma relação que precisa terminar que a gente nunca termina, é uma postura que a gente precisa ter que a gente nunca toma, é buscar algo que a gente nunca busca, é aceitar ser o que a gente é, sendo que a gente nunca aceita, aceitar que sou médio. Isso pra mim foi um trabalho, vocês não fazem ideia, tá? Mas foi extremamente libertador aceitar isso. Pois é. Um medo danado, é tipo algo hereditário. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes pode ser hereditário sim. A minha família toda, por parte de mãe, é de gente que tem muita mediunidade, mas nunca aceitaram. Então, muitos deles, por isso que eu tô falando pra você, muitas pessoas da minha família por parte de mãe, hoje, principalmente hoje, depois da velhice, descobriram, se encontraram em doenças mentais. Alguns já tinham desde novos, outros descobriram depois de velho, com doenças mentais. E assim, muita coisa tá atrelada à mediunidade e à espiritualidade. Mas é 100%? Não. Tem o nosso fazer também, o nosso mover, a nossa vontade, né? Então, todos eles, hoje eu sei, né, trabalhando tanta coisa, porque quando a gente é terapeuta, a gente trabalha muita gente também. Eu sei que muitos deles tinham missão para fazer algo para mudar aqui na Terra e não aceitaram essa missão, simplesmente não quiseram ser médium, não quiseram ir atrás disso, não quiseram estudar. E aí eles estão lá lidando com a doença deles. É uma escolha, né? Cada um escolhe o que acha melhor. Agora, nem é 100% hereditário? Não, nem sempre. Tem famílias de pessoas que têm vários médiums e as pessoas têm uma sensibilidade maior e tal, e trabalham com isso. Assim como tem pessoas que vêm de famílias de médium e não têm sensibilidade ou não têm uma mediunidade tão aflorada. Então, isso pode ser hereditário? Pode, mas não é uma regra. Lembre-se, nada é uma regra. Tudo tem vários pontos de vista, então depende, precisa olhar isso com muito cuidado. Mas é importante, sabe? É importante a gente olhar pra isso, é importante a gente estudar sobre isso, é importante a gente conhecer sobre isso, pra gente aceitar quem a gente é mesmo, sabe? Quando se falava isso pra mim, esse negócio de ser médium, eu falava, ai gente, pelo amor de Deus, essa coisa de louco, né? Até porque eu sou budista há muitos anos, então eu falava assim, ai, tô fora aqui, esse negócio de ser médium, essa coisa de gente louca, imagina, não preciso disso. Até a gente entender, começar a estudar, né, e entender que precisa sim. A gente precisa conhecer, a gente precisa entender, até pra gente manter a nossa sanidade, né? A espiritualidade me cobrou profundamente a minha missão aqui na Terra, que eu não queria olhar, né? E ela cobrou me trazendo doenças mentais. Então, quando eu comecei a olhar mais pra isso e buscar ajuda e tudo mais, foi que eu entendi que eu precisava seguir nessa linha aí de ser terapeuta. Eu adoro ser terapeuta, mas não era exatamente isso que eu tinha programado pra mim, né? Óbvio, porque a gente faz planos, Deus faz outro. Mas eu gosto muito. Então, foi aí onde eu entendi que o meu chamado era pra isso, pra ajudar outras pessoas aqui na Terra. Tô amando sua live, tudo tá fazendo sentido. Ai, que bênção, gente, que bom, fico feliz. Mas, ó, o papo tá bom, a energia tá massa, só que eu vou ter que finalizar a nossa live por hoje, porque tá dando já o meu horário aqui, eu tenho outras coisas pra correr, mais tarde tem atendimento. Mas fico feliz, tô super feliz que vocês ficaram aqui comigo, adorei as perguntas, adorei a interação, amei tudo, e amanhã estamos de novo aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer às 7, tá? Não vou prometer fazer às 7 da manhã, mas se eu não conseguir fazer às 7, amanhã é quinta feriado, se eu não conseguir fazer às 7 eu faço às 8, beleza? Aí a gente tá aqui de novo e a gente volta a falar. Amanhã eu vou trazer mais novidades. Vai ter uma vivência que eu vou fazer no começo de fevereiro. Já é semana que vem, né, gente? Já começa semana que vem, olha que loucura. Então eu vou trazer amanhã pra vocês mais novidades. Vou falar sobre essa vivência, como ela vai ser, sobre o que vai ser. É uma vivência de cura. Quem quiser participar, não tem pré-requisito, tá bom? Mas amanhã eu venho pra falar mais sobre isso. Por hoje já deu meu horário, né, gente? Porque eu também tenho que ganhar din-din, né? Tenho pacientes para atender mais tarde e a gente vai falar, tá? Vai falando, tá bom? Um cheiro em cada um e a gente se vê amanhã. Até mais!